Bem, comunidade de terreiro, né? Aqui estamos no programa Foco Ancestral e vamos discutir algo muito pontual, de interesse, eu diria que existencial, estrutural e político para as nossas comunidades. O programa Foco Ancestral foi pensado no sentido de discutir assuntos e pautas de interesse do nosso povo de terreiro. E a nossa sobrevivência jurídica e cultural está em jogo. E nada mais importante que nós possamos trazer essa discussão com pessoas gabaritadas, que entendem dessas situações e que podem explanar isso para nós da melhor maneira possível. Então, eu, Felipe Brito, jornalista, quero conversar um pouquinho com vocês, mas principalmente trazer aqui ao meu lado Dr. Edio, jurista, ex-secretário de Justiça, um grande estudioso e ativista da questão racial no Brasil, da luta pela liberdade religiosa, sobretudo das comunidades de matrizes africanas, desses direitos. Dr. Edio tem um histórico nessa luta judicial no Brasil e nós estamos com uma questão muito importante, que é a questão do abate religioso. E aí eu trato o abate religioso já também entendendo uma nomenclatura que cabe dentro de uma questão judicial, para que nós possamos fazer com que as pessoas entendam o porquê de entender deste assunto, o porquê de se mobilizar para o julgamento no STF no dia 9, próximo de agosto, que vai olhar para esse caso no sentido de dizer se é legal, se é constitucional ou não o abate religioso no Brasil. Então, para falar sobre isso, aqui o Dr. Edio. Dr. Edio, como vai? Obrigado, Felipe Brito, pela honra de estar participando com você agora nessa parceria. Do programa verdade. Foco Ancestral. Você e o Bruno Nascimento, que está lá atrás das câmeras. Nosso Bruno aqui. Ele também um jovem talentoso que tem contribuído. Idealizador do programa Foco Ancestral. E até importante a gente pontuar, o programa Foco Ancestral começa nesse sentido de trazer a voz dos terreiros aí, né? É uma parceria aqui com o pessoal da Companhia Pessoal do Faroeste, com a Ocupação Cultural Gerrolu, e que tem como parceiro o Dr. Edio também, que estreia esse programa com essa pauta tão importante. Verdade. Dr. Edio, o porquê é tão importante que nós, como povos e comunidades tradicionais aí de matriz africana, de terreiro, nos mobilizemos e nos conscientizemos em relação ao julgamento do dia 9 de agosto? Nas democracias, nos chamados estados laicos, não é? Em que o Estado não tem uma religião oficial, como nós já tivemos no Brasil durante tantos séculos, mas desde a República nós não temos mais a figura de uma religião oficial. Nos estados laicos, você é uma religião quando você exerce os direitos que a legislação te assegura. Um dos direitos, e é esse direito que vai estar em pauta no próximo dia 9 de agosto no Supremo, é o da liturgia do abate religioso, que é a nomenclatura jurídica, a nomenclatura legal. A presença do povo de Axé é fundamental. A presença do povo de Axé nos dois outros julgamentos, 2004 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e agora, o ano passado, em 2017, no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram fundamentais para que o Judiciário compreenda, primeiro, a dimensão que as religiões afro-brasileiras têm. Muitas pessoas do Judiciário não têm ideia do volume, da quantidade dos milhões de brasileiros que professam o candomblé, a umbanda, a jurema, a quimbanda, o batuque, as diversas correntes que nós chamamos religiões afro-brasileiras, para que tenham uma ideia do quanto isso é importante para o país. Esse assunto não é um assunto de interesse, muito embora ele esteja mais diretamente ligado às religiões afro-brasileiras, esse assunto diz respeito à liberdade de culto e à liberdade de liturgia. Então, minha expectativa é absolutamente positiva, otimista, desde que o povo de Axé se faça presente na Praça dos Três Poderes no próximo dia 9 de agosto, às 14 horas.
É importante, então, até a partir dessa leitura da liberdade religiosa, que é uma pauta de interesse da sociedade civil brasileira como um todo. É verdade. Não somente do povo de axé. Mas aí é interessante que nós pensemos que a questão do abate religioso, ela já é garantida constitucionalmente. Nós já temos, o abate religioso é uma questão histórica no Brasil, não só pela matriz africana. Como é que o senhor avalia essa questão de que, na verdade, o abate religioso vem a ser questionado apenas no cerne da liturgia, e aí até usando uma terminologia católica, né, da liturgia, mas do ritual das religiões de matriz africana? Por quê? Já que nós sabemos que existem outras tradições religiosas que estão no Brasil, por que isso parte do questionamento jurídico quando se trata de uma tradição afro-brasileira, de uma tradição de matriz africana, dos nossos terreiros? Felipe Brito, veja o seguinte, você e os internautas do programa Foco Ancestral. O direito, só uma pequena e rápida tecnicalidade, o direito chama as formas de expressão do culto de liturgias. Então essa é uma expressão jurídica, aceita pelo direito internacional público. E a liturgia do abate, o rito do abate, o dogma do abate, está presente no judaísmo, está presente no islamismo. Ninguém questionou nunca o abate religioso praticado pelos judeus, tanto para fins alimentares quanto também para fins litúrgicos. Existe uma festa importantíssima no calendário islâmico, chamada Eid al-Adha, em que se abatem animais inclusive de grande porte. Os judeus têm a alimentação kasher e tem também um rito chamado caparó, que, aliás, tem na internet imagens. Se eles não estivessem usando preto, quem visse o ritual de caparó diria que aquilo é um ebó, porque se eles estivessem usando branco. Uma similaridade muito grande muito com a similar africana ao ebó. E, entretanto, nunca houve questionamento. Eu me lembro de uma novela que foi ao ar há muitos anos, na Rede Globo de televisão, em que um artista famoso aparecia o tempo todo na novela, aliás, uma caricaturização da figura do sacerdote afro-religioso. Ele aparecia o tempo inteiro com uma galinha na mão, era uma figura efeminada com uma galinha na mão. Quer dizer, então essa desqualificação especificamente do abate no candomblé e em segmentos importantes da Umbanda, ela é uma tradução do chamado racismo religioso. Por outro lado, nós precisamos lembrar que o sangue é um elemento central nas liturgias de diferentes religiões. E eu sempre lembro que quando eu vejo as pessoas dizendo não, mas com a modernização, nos tempos modernos, alguém poderia dizer, nos tempos modernos, algum brasileiro preocupado com o princípio constitucional da proteção integral e absoluta da criança, poderia resolver mandar uma carta para o Vaticano pedindo ao Papa que substituísse o vinho por suco de uva, já que a representação, a liturgia é uma representação, substitui o vinho por suco de uva, inclusive para desencorajar, desestimular crianças, por exemplo, ao consumo de bebida alcoólica. Não se faz isso pelo respeito que se tem ao dogma católico da importância do sangue de Cristo e da importância do sangue daquela liturgia. Portanto, dogma religioso não se discute. Dogma religioso se respeita. Obviamente, um dogma religioso que viole direitos humanos, que viole a lei, não pode ser admitido. Não se pode admitir mutilação de mulheres, não se pode admitir qualquer forma de lesão ao corpo humano, qualquer forma de lesão, isso não é razoável. Mas se o dogma não contraria a legislação, está de acordo com a legislação e não fere direito fundamental, não fere os direitos humanos, ele tem que ser respeitado como todos os dogmas devem ser. Tratando um pouco aí, nós falamos sobre essa questão do racismo religioso, nós podemos dizer, a partir do momento que esse julgamento ele está baseado numa contestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
que há um desconhecimento sobre as nossas práticas e que há uma insistente e recorrente prática de racismo institucional nessa situação especificamente? É possível dizer porque, na verdade, o dispositivo da lei estadual que está sendo questionado, a intenção de quem redigiu o dispositivo foi muito boa, mas a técnica utilizada foi infeliz, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem frigoríficos que exportam carne de ave, carne bovina para países muçulmanos e, portanto, os frigoríficos do Rio Grande do Sul praticam há décadas abate religioso de animais, que são previstos inclusive nos contratos internacionais que as empresas do agrobusiness brasileiro assinam com os países importadores de carne bovina e carne de aves, países muçulmanos. Mas o dispositivo da lei estadual referiu tão somente às religiões afro-brasileiras, quando, na verdade, primeiro ignorando que há outras religiões que praticam o abate religioso, segundo ignorando também que, inclusive no caso do Rio Grande do Sul, tem essa dimensão econômica. Então, o Ministério Público ficou martelando especificamente nesse ponto. Agora, sem dúvida nenhuma, eu concordo integralmente com a sua fala, a existência de dois pesos e duas medidas que tendem frequentemente a criminalizar ou a projetar as religiões afro-brasileiras como alguma coisa ligada à normalidade, à marginalidade, ao demoníaco, é uma expressão cabal do que se chama, do que nós chamamos, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece como racismo religioso. Caminhando nessa leitura da questão jurídica, a questão do abate religioso, ela não é algo específico do Brasil. Nós temos outros casos internacionais, né, dentro dessa questão, um histórico de jurisprudência que eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós. E aí, fazendo um comparativo dessa situação desses países que julgaram essas situações e do Brasil, que tem aí mais de 50% da sua população autodeclarada negra, mesmo não sendo toda essa população de matriz africana, de terreiro, mas que inegavelmente a gente tem que reconhecer o peso estrutural na formação cultural do Brasil desses traços étnicos negros africanos, dessas práticas. E que isso talvez, a gente fazendo uma avaliação aqui, venha pesar também no julgamento do STF, haja visto que, como o próprio Estados Unidos, outros lugares, a população negra ela é menor, mas na hora do voto a Suprema Corte foi favorável à prática. Como é que o senhor avalia essa questão histórica internacional e como que o senhor avalia essa questão do peso cultural negro no Brasil na hora de uma decisão tão importante como essa? É verdade, você tem absoluta razão. Mais uma vez, aparentemente é um paradoxo que a população negra soma 13% do total da população norte-americana, e a Suprema Corte enfrentou esse tema nos anos 90. O famoso caso Lucumi Babalu Aie, que é lá eles chamam tudo de church, tudo de igreja, né? Então, na verdade, aparentemente é uma contradição, mas que é uma organização religiosa de raiz africana, não é? A chamada santeria, né? Pelo vínculo levada para os Estados Unidos por negros cubanos. E a Suprema Corte, nos anos 90, entendeu que o abate religioso integra esse amplo campo de liberdade de culto e de liturgia que os Estados democráticos devem garantir às diferentes organizações religiosas. E foi interessante porque no julgamento na Suprema Corte, Felipe, um dos argumentos que mais pesaram contra a prefeitura de Hialeah, que é um município da Flórida, que foi quem questionou o abate, os juízes da Suprema Corte lembraram do abate praticado pelos judeus e que, entretanto, a prefeitura de Hialeah
nunca havia questionado o abate praticado pelos judeus, para você ver que esse fenômeno do racismo religioso não é, lamentavelmente, um privilégio nosso, sim. Não é uma exclusividade nossa. A Europa tem legislação sobre isso, Portugal tem lei sobre isso, a Espanha tem lei sobre abate religioso, a Comunidade Europeia tem lei sobre abate religioso. As cortes europeias, hoje, a legislação da Comunidade Europeia e as cortes, a Corte Europeia de Direitos Humanos já se debruçou sobre essa temática do abate religioso, garantindo que a liturgia de determinadas organizações religiosas contempla o abate como um dogma importante, não é? Então, esse aporte de jurisprudência internacional, ele significa uma argumentação absolutamente valiosa, que nós temos utilizado nos tribunais, nós utilizamos isso no Rio Grande do Sul, inclusive foi aproveitado pelo relator da época da ação direta de inconstitucionalidade. Nós apresentamos essa argumentação agora no Tribunal de Justiça de São Paulo, que também aproveitou, e certamente no Supremo, porque para o Supremo Tribunal Federal, como ele é a rigor uma corte constitucional, essa jurisprudência internacional é muito considerada pelos ministros. Então, nos memoriais que nós estamos distribuindo aos ministros, nós inclusive vamos tornar públicos aí no prazo de uma semana ou 10 dias, nós estamos resgatando este dado histórico e internacional importantíssimo, ou seja, a Suprema Corte norte-americana, que é uma referência de corte constitucional no mundo todo, cortes europeias de direitos humanos já declararam legítimo e legal o abate religioso de animais. É importante que nós tenhamos uma discussão, um olhar sobre como essa construção do racismo estrutural, ela contribui para a criação de um imaginário popular extremamente negativo a respeito do abate religioso, inclusive sobre o desconhecimento dessas práticas, sobre o desconhecimento dos animais que são abatidos e sobre essa ideia dos maus tratos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até pensando num posterior momento à aprovação, pensando positivamente, e creio eu, que o STF será favorável ao abate, seguindo essa questão histórica que nós apresentamos aí. Como que fica após a aprovação? As coisas tendem a ficar da mesma maneira que estão, ou parte para uma regulamentação dessa prática de maneira geral, relacionado a todas as religiões que têm essa prática do abate religioso? Sem dúvida nenhuma, aprovado com resultado favorável no dia 9 de agosto, a discussão seguinte é quais os animais, em que condições os animais são abatidos, em que condições esses animais são transportados, em que condições esses animais são acondicionados nos templos até o momento do abate. Porque a intolerância religiosa vai continuar, não é? Sim. A intolerância religiosa não vai acabar no dia 9 de agosto, ainda que o Supremo decida favoravelmente às religiões afro-brasileiras. Essa é uma discussão urgentíssima, porque a legislação, por exemplo, a legislação sobre transporte de carga viva, por exemplo, ela é extremamente detalhada. Você tem a caixa onde você acondiciona uma galinha, aquilo tem que ter uma certa dimensão. O veículo tem que ter determinadas características. Enfim, então há uma série de regramentos, de marcos legais, digamos assim, para que os nossos internautas do programa Foco Ancestral possam nos entender, que nós precisamos divulgar, difundir e educar as lideranças afro-religiosas para que não possam ser vítimas de uma sanção, de um processo criminal, inclusive, porque não tomou o devido cuidado em relação, por exemplo, ao transporte ou ao acondicionamento do animal. Você tocou num outro ponto importantíssimo, Felipe Brito, que é a hipocrisia. Qual é a hipocrisia? Nós vivemos um país em que atualmente nós temos mais cabeças de gado do que brasileiros.
Nem a Índia, que não consome carne de gado por preceito religioso, tem o gado bovino que o Brasil tem. Nós temos cerca de 210 milhões de cabeças de gado. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil abate por segundo 180 frangos, um boi e um porco. Dá para imaginar a carnificina enquanto nós estamos aqui no programa Foco Ancestral. Quando as famílias levam as criancinhas para comer aquele angelical hambúrguer no McDonald's, a carnificina que foi praticada para chegar àquele hambúrguer. O número de churrascarias, eu sempre lembro que o centro de São Paulo tem cerca de 1000 churrascarias e 40 restaurantes de carne, de alimentação vegetariana, enfim, ou vegana. Então esse é um país, a insulina que tem origem animal, então este é um país que tem na carne animal um fator fundamental da sua economia, da sua culinária, da pauta de exportações do Brasil. O Brasil é um grande exportador de carne e parte do mercado consumidor dessa carne são os países muçulmanos, portanto os animais são abatidos aqui de acordo com o preceito religioso muçulmano, mas as pessoas causa por alguma razão, certamente não por mera coincidência, as pessoas só demonstram comoção com o abate religioso praticado nas religiões afro-brasileiras. Quer dizer, obviamente não é mera coincidência. Sim, há um traço aí muito forte, expressivo da questão do racismo estrutural. Aproveitando essa questão do abate, de quem consome, dessa pauta que o senhor acabou de falar, o abate comercial e o abate religioso. Em se tratando do abate comercial, de que maneira ele dialoga com o abate religioso e até numa questão econômica para o que nós temos na realidade do Brasil hoje? Em alguns estados você tem uma legislação que prevê, e o caso de São Paulo é um desses casos, que a legislação prevê uma forma de licença para o abate religioso. Mas aí nós estamos falando de licença para abate de animal de grande porte, que não é o caso das religiões afro-brasileiras. Em geral abatem animais de pequeno porte, peixe, galinha, pato, coisas que inclusive, animais que inclusive não só no interior do país, mas frequentemente são abatidos em ambiente doméstico. Em alguns lugares você tem uma regulamentação. Em alguns estados você tem uma regulamentação. O ideal, portanto, é que nós tenhamos como meta, não é alguma coisa de curtíssimo prazo, mas como meta, que os terreiros onde se pratica o abate tenham esse licenciamento para evitar de vez, para proteger a religião e evitar de vez qualquer forma de questionamento, de fiscalização, o que seja. Há um outro aspecto, Felipe, muito bem lembrado por você, como é que o abate comercial dialoga com o abate religioso. Há um outro aspecto fundamental que eu tenho chamado a atenção e vou voltar a insistir aqui no programa Foco Ancestral. A legislação sobre o abate comercial determina que pessoas menores de 18 anos não possam estar presentes no local em que é praticado o abate comercial. Portanto, muito embora não haja uma lei nesse mesmo sentido em relação ao abate religioso, por analogia pode-se aplicar essa lei do abate comercial ao abate religioso. Certamente. Então, eu que, longe de mim, pretender questionar, mudar, ou alterar, ou, enfim, dogma religioso, mas eu entendo que, especialmente no caso de crianças, ou seja, as pessoas de 0 até 12 anos, especialmente no caso de criança, mas eu diria, se quer evitar problema com conselho tutelar, etc., evite que pessoas com menos de 18 anos assistam o ritual de abate. Mesmo porque eu entendo que o mais importante, na verdade, não é ela ver o abate, assistir o abate, e sim o rito que é feito após o abate. Então, tenho recomendado isso porque mais dia, menos dia, inevitavelmente com o crescimento vertiginoso
da intolerância religiosa, com esse cenário eleitoral que nós temos aí, que o primeiro candidato está à frente nas pesquisas. Uma onda conservadora. Aí, não é? É especialista em propagar o ódio. Todo cuidado, portanto, em relação a isso, eu entendo que todo cuidado é pouco. Doutor Edio, a partir do dia 9, tendo uma votação favorável, e aí fazendo uma análise do histórico dessas PLs, projetos de lei municipais, que visaram proibir dentro do âmbito da municipalidade o abate religioso, nós podemos dizer que a partir do momento em que o STF, sendo aí a Suprema Corte Nacional, aprove, seja favorável ao abate constitucionalmente, a probabilidade de que esses projetos de lei voltem a aparecer seja menor? Bem menor, porque com o pronunciamento definitivo do Supremo, como você mesmo disse, a nossa mais alta corte, você cria um precedente jurisprudencial importantíssimo. Não significa que juízes não possam julgar de acordo com o que o Supremo disser, mas o fato de ter um julgamento no Supremo dá um peso extraordinariamente grande para o tema e certamente desencoraja a aprovação de leis, como também medidas judiciais contra o abate, porque já se sabe que a discussão chegando no Supremo vai prevalecer o entendimento do Supremo. Importante. Finalizando aqui a nossa entrevista, esse bate-papo sobre um assunto tão importante, doutor Edio, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua expectativa sobre o dia 9, diante desse trabalho que o senhor tem feito aí com o doutor Basílio, doutor Jader, com as nossas comunidades de terreiro que têm acompanhado esse trabalho, têm apoiado e conta com o apoio aqui do programa Foco Ancestral. Obrigado, Felipe. Da companhia Bruno, nosso querido Bruno que está aqui, companhia pessoal do Faroeste, Ocupação Cultural Já Rolou. Fale um pouco para nós do seu anseio, da sua expectativa e também de uma mensagem para as comunidades de terreiro, para o nosso povo de axé, a respeito desse dia tão importante e, por que não dizer, histórico. Um julgamento histórico, Felipe, um julgamento, o Supremo Tribunal Federal já tomou decisões importantes em relação à comunidade negra no Brasil, as ações afirmativas. Nos próximos dias, eu, Dr. Antônio Basílio Filho, Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, que são meus parceiros nessas ações, vamos concluir os memoriais que nós vamos distribuir aos ministros do Supremo. E eu estou muito otimista em relação a esse julgamento, porque vejo que há uma mobilização nacional. É importante que as pessoas, quem puder ir, obviamente, enfim, que vá de ônibus, que vá de carro, enfim, que vá de avião, mas que as pessoas façam um esforço para estar em Brasília no dia 9. A chance de êxito tem a ver com a presença marcante num ato de ação política, de dizer, estar presente num julgamento é dizer ao judiciário que aquele tema interessa ao Brasil, interessa à democracia, que o Brasil tem, segundo o IBGE, 10% de brasileiros que não têm religião alguma, são os ateus, os agnósticos, e tem perto de 2.000 denominações religiosas. Todos esses segmentos, as convicções filosóficas e as crenças religiosas têm o direito de existir, coexistir e poder se expressar. Segundo o IBGE, 10% da população brasileira é ateia ou agnóstica. Também, segundo o IBGE, nós temos cerca de 2.000 denominações religiosas aqui. Portanto, o desafio é que o Estado assegure a todos esses segmentos, indistintamente, os grupos de convicção filosófica, o ateísmo e as crenças religiosas, o mesmo espaço, a mesma dignidade, o mesmo respeito, numa cultura de paz, de respeito recíproco entre todos os segmentos religiosos. Eu agradeço a sua presença, Dr. Edio, a sua importante colaboração e esclarecimento diante dessa questão que ela não é simbólica, ela é estrutural do que são os cultos de matriz africana, especificamente as religiões que o senhor já citou,
como o Candomblé, a Quimbanda, a própria Umbanda, entre outras denominações que nós temos, o Xangô, o Batuque, né? E para que essa diversidade tão forte da cultura negra permaneça aí, viva, pulsante e dando essas matizes e cores tão belas à nossa sociedade brasileira. É importante que nós tenhamos essa consciência, que estejamos presentes, que dialoguemos com os nossos pares, para entender que bife não nasce em árvore. A gente precisa entender e exercer a empatia com o nosso colega de outra fé. Isso é um papel de quem preza pela liberdade do outro. E quem preza pela liberdade do outro está preservando pela sua própria liberdade também. Agradeço ao Dr. Ed mais uma vez, aos nossos orixás, inquices, voduns, caboclos, exus, pombagiras, todos os nossos ancestrais que permitem que esse programa esteja aqui, ao nosso querido Bruno, que é o idealizador desse programa e que nos convidou para fazer esse quadro especial para esse tema tão importante, a companhia do pessoal do Faroeste, a Ocupação Cultural Gerolô, que em parceria vamos aí trazer alguns assuntos para vocês de extrema importância e com muito cuidado, sempre dialogando, não querendo impor nada a ninguém, mas o que nós precisamos é sempre ter a reflexão. Então, um abraço e aquele axé.